Bom, Giovana, seja bem-vinda, né? A Giovana, ela vem hoje apresentar a comunicação intitulada Se tu già Spirito Bonifacio, Igreja e Estado na Divina Comédia de Dante Alighieri. Giovana, você tem 20 minutos, né? Se chegar perto da hora, eu te dou um aviso para você concluir uns 5 minutinhos antes, tá bem? Fique à vontade e uma boa Perfeito. apresentação. Obrigada. Bom, gente, eu vou compartilhar aqui a minha tela, tentar compartilhar. Bom, gente, então, o meu trabalho de hoje é denominado Sei tu già Spirito Bonifacio, Igreja e Estado na Divina Comédia de Dante Alighieri, e ele é fruto dos resultados parciais da minha pesquisa intitulada Igreja, Estado, Política e Religião, uma análise da corrupção eclesiástica e do papado da Divina Comédia de Dante Alighieri, que eu estou conduzindo na Universidade de Padova, onde eu também faço a minha graduação, e eu estou conduzindo essa pesquisa no momento. Então, para começar o meu trabalho, eu queria introduzir o trabalho, introduzir a Divina Comédia para vocês e depois me aprofundar em uma parte específica dela. Então, a Divina Comédia é a obra-prima do poeta e político Dante Alighieri, e ela foi escrita entre os anos de 1306 e 1307, não se tem uma data precisa, e 1313. Ela é dividida em 3 partes, Inferno, Purgatório e Paraíso, e cada uma dessas partes é chamada de cântica, cântica no plural, ou cânticas em português. A disputa entre a autoridade secular e a autoridade eclesiástica, ou seja, a igreja, que é o foco do meu trabalho, ela está presente nas obras teóricas de Dante, então aqui eu coloquei a monarquia, mas também no convívio e também nas cartas que ele escrevia para importantes líderes da época, e ela está presente também na poesia de Dante. Então, em Dante, a teoria e a poesia se confundem o tempo todo. O inferno, só uma breve introdução sobre a estrutura do inferno, que dentro em relação às 3 partes da comédia, né, o título original da obra é Comédia, na verdade, eu vou analisar somente o inferno no trabalho de hoje. Então, o Inferno de Dante ele é uma criação do poeta baseada em uma tradição aristotélica e uma tradição católica medieval e também em elementos originais que foram inseridos pelo poeta a partir de sua própria imaginação. Então, o Inferno de Dante ele é um grande cone que vai em direção ao centro da Terra, onde está Lúcifer. Então, segundo Dante, quando Lúcifer caiu, né, no centro da Terra, enfim, caiu na Terra, ele ficou preso no centro da Terra. E o inferno, então, possui esse formato. E o inferno é dividido em 9 círculos diferentes, e à medida que os poetas no caso Dante e o seu guia ao longo do inferno, que é Virgílio, né, o poeta latino, à medida que eles descem em direção ao centro da Terra, a gravidade dos pecados aumenta. Então, quanto mais para baixo, se eu posso dizer assim, o pecado estiver, mais grave é aquilo que foi cometido pelo pecador em questão. No trabalho de hoje, eu vou analisar o 8º círculo do inferno. Então, temos 9 e eu vou analisar o 8º. O 8º círculo ele é muito interessante porque ele é dividido em 10 partes, ou seja, a tradução livre seria 10 valas, que são as chamadas malebolge. E cada uma dessas 10 valas, ela é ocupada por um pecador da fraude, porque todo o 8º círculo ele é composto pelos fraudulentos, ou seja, aqueles que cometeram algum tipo de fraude, que enganaram pessoas porque eles não tinham pessoas que não confiavam neles, podemos dizer assim, né? Porque no 9º círculo teremos os traidores, que aí sim são aqueles que enganaram as pessoas que confiavam neles, no caso. Então, bom, o 8º círculo é dividido em 10 partes e eu vou analisar a terceira bóldia, que é aquela em que se encontram os simoníacos. Só para ressaltar, Dante enfatiza a importância da fraude por meio de uma série de elementos, ele coloca ênfase nesse pecado e na importância desse pecado, que ele considera um pecado social, ou seja, um pecado que não afeta somente o indivíduo, mas a sociedade como um todo. Tanto é que ele dedica mais de 13 cantos de todo o inferno, né? O inferno tem 33 cantos mais um de introdução, e ele dedica 13 cantos somente para falar dos fraudulentos. Bom, e é justamente no 8º círculo, na terceira bóldia do 8º círculo, que a gente encontra o clímax das críticas de Dante à igreja e ao papado, que é o canto 19, o foco do meu trabalho de hoje. Devemos ressaltar que as críticas à corrupção eclesiástica e ao papado corrupto estão presentes desde o terceiro canto da Divina Comédia até
o fim da obra até o paraíso. Porém, de acordo com Giorgio Petrocchi, que é um grande crítico e que é inclusive o crítico que fez essa estrutura do inferno que a gente pode ver aqui no slide, o canto 19 seria o auge dessas críticas, o próprio clímax dessas críticas. O canto 19, ele é dedicado à terceira bode, então, do círculo oitavo, em que se encontram os simoníacos. Os simoníacos seriam aqueles que vendiam cargos eclesiásticos, objetos eclesiásticos e também favores espirituais. Aqui eu coloquei os versos iniciais do canto, com os quais Dante abre o canto 19, e é onde ele explica justamente a origem do termo simoníaco e também qual teria sido o pecado desses simoníacos. Então, ele começa invocando Simão Mago, que é um personagem bíblico que é conhecido por ter tentado comprar digamos, o poder de operar milagres dos apóstolos. Então, ele seria o primeiro simoníaco, né, como afirma o Papa Gregório Magno. Bom, então ele introduz a origem do termo, do adjetivo simoníaco, e explica o que os simoníacos teriam feito. Eles teriam utilizado os bens de Deus de uma forma equivocada. Eles teriam cometido adultério com a esposa de Cristo, né? O casamento ele é usado aqui como uma metáfora ao longo do canto, prostituindo essa esposa de Cristo para os seus interesses próprios, por ganância. Então, no canto 19, os simoníacos aqui no caso, em Dante, eles são representados por três papas, né, o Bonifácio VIII, Nicolau III e Clemente V, e os papas simoníacos, eles estão enterrados de cabeça para baixo, que são os únicos pecadores que Dante vê nessa posição, uma vez que eles subvertem as suas funções sacramentais, porque viveram preocupados com as coisas do mundo terreno e não com as coisas divinas, como previa a função deles, no caso. Só um breve parênteses, no inferno de Dante, cada uma das almas sofre de acordo com aquilo que ela fez em terra, é a chamada lei do contrapasso. Então, enfim, como eles viveram preocupados com as coisas da terra, podemos dizer assim, não com as coisas do céu, agora eles passarão a eternidade com a cabeça enterrada em buracos, enterrada na terra, podemos dizer assim. E também alguns críticos defendem que os papas simoníacos estão nessa posição porque, primeiro, os aproxima dos hereges, que também estão enfim, não exatamente nessa posição, mas também estão em valas com fogo, e porque os aproxima da posição de Lúcifer. Quando Dante sai do inferno em direção ao purgatório, ele vê Lúcifer de cabeça para baixo. No canto 19, Dante encontra o Papa Nicolau III, né, como eu tinha dito, e os poetas decidem interromper a viagem para conversar com esse Papa, que está em um dos buracos do qual saem chamas mais fortes. Então, aqui na ilustração do Gustave Doré, a gente pode ver Dante e Virgílio que decidem se aproximar de Nicolau III, e quando eles se aproximam, Nicolau confunde Dante com justamente o Papa Bonifácio VIII. Então, aqui eu coloquei os versos exclamados por Nicolau, que confunde o poeta com o Papa. Então, Nicolau pensa que quem chegou ali para conversar com ele é Bonifácio, e ele se espanta, por quê? Porque se Bonifácio tivesse chegado na época em que a viagem de Dante acontece, ou seja, no ano de 1300, o ano, enfim, que a viagem alegoricamente acontece, Bonifácio teria chegado ali 3 anos antes da sua verdadeira morte, que acontece em 1303. Então, Nicolau III fica, de certa forma, incrédulo, porque aquele livro ao qual os mortos têm acesso, de acordo com o pensamento de Dante, que conseguem ver o futuro e ver o passado, mas não conseguem ver o presente, teria mentido para Nicolau. Enfim, mas Nicolau percebe que não é Dante e ele pergunta, então o que você quer de mim? E aí, logo em seguida, Nicolau se apresenta e faz a grande profecia, a profecia da condenação de Bonifácio VIII. Então, ele se apresenta, ele diz que ele vestiu um manto papal, fez parte da família Orsini, que era uma família muito influente de Roma, uma família que agia notoriamente com práticas simoníacas, e a gente pode perceber que a indignação de Dante nesses versos, ela não se encontra em relação somente à figura isolada de Nicolau III, mas em relação a uma política de favoritismo para com a sua família, a família Orsini, e de práticas simoníacas. Assim, nesses versos, Nicolau III ele é uma ferramenta usada por Dante
para condenar uma pessoa que ainda não estava morta e que logo não poderia já estar no mundo além da tumba, se podemos dizer assim. Então, Nicolau ele faz a profecia da condenação de Bonifácio e, com isso, Dante consegue condenar o seu maior inimigo dentro da igreja, mesmo antes da sua morte. Agora eu gostaria de explicar brevemente o porquê dessa animosidade de Dante contra Bonifácio VIII, porque podemos dizer que, de certa forma, apesar da presença de 3 papas muito importantes para a história, enfim, da igreja, no canto 19, Bonifácio é aquele que conduz a narrativa, que conduz também a invectiva de Dante contra o papado corrupto e contra a igreja corrupta, que ele vai fazer nos versos posteriores. Então, por que Bonifácio? Em primeiro lugar, precisamos ressaltar que na época em que Dante escrevia, o papado estava enfrentando uma grande crise. Então, devemos nos lembrar que a sede da igreja havia sido transportada, enfim, para a cidade de Avignon, e, ao mesmo tempo, os papas notoriamente faziam reivindicações extravagantes e praticavam intrigas contínuas justamente pelo trono de São Pedro. Então, é justamente assim que Dante os retrata na comédia, em que a corrupção papal é condenada, como eu havia dito, do início do inferno ao fim do paraíso. A política de Bonifácio e a sua ideologia sobre as relações entre a igreja e o império, que no caso Bonifácio tinha uma política expansionista, então ele queria usar a igreja para expandir os territórios do Papa, sobre outros locais da Itália, incluindo a cidade de Florença, de onde cidade natal do poeta Dante. Então, a política de Bonifácio ela é denunciada por Dante no canto 19, não somente no canto 19, mas, como eu disse, ela encontra o seu auge no canto 19, e, como aponta Hilário Franco Júnior em seu livro Dante, o Poeta do Absoluto, o poeta devotava ódio explícito à figura de Bonifácio, quem ele considerava responsável pela interrupção de sua carreira política e pelo seu exílio, também pela decadência e pela corrupção da igreja. Então, em relação à política expansionista de Bonifácio, podemos dizer que ela influenciou diretamente a vida política de Dante, porque no ano de 1301, o partido do qual Dante fazia parte, os Guelfi Bianchi, os Guelfos brancos, eu acredito, eles estavam, de certa forma, perdendo influência política para o outro grupo, que eram os Guelfi Neri. Então, o que acontece? Dante é enviado para Roma como embaixador para negociar, com uma tentativa de negociação com Bonifácio, que queria justamente estender os seus domínios sobre a cidade de Florença por meio do apoio aos Guelfi Neri e com o apoio da coroa francesa, mas a tentativa falha, Dante é preso em Roma e é em Roma que ele descobre que ele foi condenado ao exílio. Então, o partido de Dante perde o poder de Florença e ele é exilado. E, obviamente, podemos dizer que o exílio de Dante ele vai ter uma influência gigantesca sobre a figura do poeta e sobre a sua produção intelectual. Bom, com isso, não é de se surpreender que Bonifácio seja uma presença muito importante no poema e que o seu nome seja usado para personificar a corrupção da igreja. Então, ele é a personificação do papado corrupto que dominava, enfim, a igreja católica da época, não somente no canto 19, mas também em outras partes da obra. Concluindo o meu trabalho, então, como a gente pôde observar, o canto 19 do Inferno, ele representa o clímax das críticas de Dante à corrupção da igreja e do papado. A indignação do poeta ela é muito atual na medida em que ela está relacionada à degeneração das instituições da sua época, das instituições, e podemos ressaltar da eclesiástica, que seria a responsável pela degeneração daquela imperial. Então, no canto analisado, no canto 19, o julgamento negativo, obviamente, do poeta sobre a degeneração da igreja que se afastava da sua função primordial, acontece por meio da denúncia da simonia privada e familiar praticada por Nicolau III, a simonia pública de Bonifácio VIII, ou seja, com a sua política expansionista, a simonia que afetava também a política imperial e também a política das comunas italianas, e a política anti-imperial de Clemente V, que, de certa forma, atrapalhou o desenvolvimento do império com a sua política. Então, a posição de Dante, que a gente pode encontrar na crítica a esses 3 papas e em outras obras teóricas, como eu tinha mencionado, contra o poder e a riqueza da igreja,
é justificada pela experiência pessoal de Dante, em um contexto em que o papado e a igreja haviam sido os responsáveis pela crise das instituições eclesiásticas, ou seja, da própria igreja, e laicas, ou seja, do império, que se encontrava em um momento de extrema fraqueza naquela época. Então, para Dante, a única maneira de provocar, de causar o retorno da igreja à sua função primordial, ou seja, ao papel que havia sido atribuído para ela por Deus, seria afastando a igreja dos assuntos temporais. Assim, na comédia, assim como na monarquia, em sua obra teórica, Dante defende que a igreja deve destruir o monstro que se tornou e retornar à pureza de suas origens. Podemos concluir, então, que a poesia ela é empregada por Dante como uma ferramenta para a mudança social. Então, naquele momento, Dante não poderia usar a própria política para a mudança social, justamente porque ele havia sido exilado e havia sido afastado de qualquer forma de cargo político para o resto da sua vida. Então, a forma que ele encontrou para realizar a denúncia dos crimes e dos pecados que estavam sendo cometidos pelos membros da alta cúria foi justamente a poesia. Então, a sua poesia, com a poesia, Dante tinha o objetivo de fornecer os meios para o início de um movimento de transformação, que pudesse criar um novo ser humano que agisse de uma forma diferente em uma nova sociedade. Assim, a triste condição da igreja e do papado é denunciada pelo poeta no inferno, enquanto a solução que já havia sido esboçada no convívio e é posteriormente desenvolvida na monarquia, começa no purgatório e completa-se no paraíso, em que ele apresenta uma possível solução para esse problema, que seria, no caso, a divisão entre os dois poderes, porque Dante acreditava que os dois poderes, o poder religioso e o poder imperial, não poderiam conviver de forma harmônica quando juntos, quando unidos. Aqui eu coloquei algumas das referências bibliográficas que eu usei ao longo da minha pesquisa e especificamente para esse trabalho, e agora eu encerro a minha apresentação. Muito obrigada.